para começar a gravação. Ó. Pessoal, hoje a gente vai ouvir o trabalho do Tiago e do Anderson, tá? Sobre a matemática no Egito. Vou passar a palavra para eles, tá certo? Então, boa sorte aí, boa apresentação. Obrigado. Boa tarde, gente, a todos. Esse trabalho é sobre a matemática no Egito, a história da matemática. E uma pergunta bem simples, que eu gostaria de começar com ela, é o seguinte: vocês já pararam para pensar o que a matemática tem a ver com o Egito? Já pensaram nisso? E assim, a resposta é simples. Ela tem tudo a ver. Se eu perguntar para vocês o seguinte: o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra Egito? O que você pensa? Possivelmente, de vocês, né, se não todos, pensam em pirâmides. Não só por causa da imagem na tela, é claro. Mas as pirâmides, elas são referências. Mas outra pergunta surge: por quê? Por que elas são famosas? E primeiro, eu tenho que falar o seguinte, que toda sociedade que se desenvolve, ela necessita da matemática. É sempre uma necessidade. Por exemplo, se você precisar de o número de soldos, você vai precisar da matemática. Se você precisar separar alimentos, às vezes separar um trigo, ou no nosso caso da primeira aula, onde nós falamos sobre separar vinhos, lembra? Vinhos nas adegas, se não me engano, barris, na verdade, a gente precisou da matemática. Na nossa segunda aula também, nós falamos sobre aquele caso das ovelhas, lembram? Onde nós tínhamos um rapaz que ele tinha um saquinho com as pedras, e naquela época ele não tinha noção de contagem, ele ficava as pedrinhas dentro de um saco, e conforme as ovelhas chegando, voltando do pasto, ele ia tirando para saber se faltava alguma. Então, a matemática sempre foi uma necessidade. Tá? E quanto às pirâmides, elas, né, eu acho que todo mundo já sabe que ela é uma parte da geometria, né? Então, tem uma ligação muito forte com a matemática, e elas são famosas por serem estruturas tão incríveis que até hoje os engenheiros matemáticos, eles se surpreendem com algo desse tipo, com construções. É algo que vai além da matemática. Quem não abriu um livro de história e viu na parte do Egito uma pirâmide? Toda história tem isso. Então é algo assim incrível, tá? E outra coisa, as pirâmides, a gente não está falando de algo que foi criado, sei lá, no final de semana, algo criado no, sei lá, ano passado. Gente, as pirâmides foram feitas há 5.000 anos. É algo muito antigo. E na época que, acho que eu posso dizer que descobrindo o caminho como sociedade, descobrindo o que era, por exemplo, a matemática, querendo entender. Na verdade, até hoje, né? A gente ainda está entendendo, mas naquela época mais ainda. E ainda assim eles conseguiram construir isso, uma pirâmide desse jeito. As pirâmides, por exemplo, a maior das pirâmides que eu vou falar agora, ela é a pirâmide de Quéops. Foi construída por volta dos 1550 a.C. E ela tinha originalmente 146,6 metros de altura. Trazendo um pouco para a nossa realidade, para vocês que têm uma noção melhor, é que o médio de 49 andares. Então é muita coisa. E foi até cerca do ano de 1300 depois de Cristo como a mais alta estrutura construída pelo homem. Só para vocês conseguirem entender a grandiosidade de uma construção dessa. Fica no Egito. Eu tenho algumas informações que eu acho importantes sobre a pirâmide. Por quê? Algumas pessoas, hoje em dia eu acho que não, mas antigamente pensavam, cara, será que foi sorte? Será que, sei lá, só saíram e deu certo? E simplesmente não foi. Já posso adiantar que não foi isso. As pirâmides, elas tinham bases quadradas, o que já mostra que não foi sorte, porque todo mundo sabe que o quadrado ele tem os lados iguais. Então não foi simplesmente chutado, ele não brincando, colocando um do outro e deu certo. Não, foi tudo pensado. A taxa do comprimento total
do ângulo que possui essa pirâmide é mínimo. É tudo muito bem feito, medido, para mostrar o quão inteligentes eles eram para fazer essas construções. Isso sugere também que as pirâmides elas guardavam nas suas medidas e proporções uns sinais de conhecimentos matemáticos ainda mais avançados. A pirâmide de Quéops, que eu citei ainda agora, alguns estudos mostram que ela foi construída intencionalmente de forma que a razão entre o perímetro da base e a altura fosse exatamente 2π. Cara, não tem como falar que foi sorte. Pelo contrário, é algo muito pensado. O que, voltando como eu disse lá atrás, é algo que até hoje deixa todo mundo fascinado, engenheiros, matemáticos, tá? E o desafio lançado pela engenharia da época fez impulsionar ainda mais o nível dos matemáticos egípcios, da matemática lá do egípcio, dos egípcios. Então agora eu vou para o Anderson, que vai continuar falando sobre o que é o Egito, né? Eu acho que é importante a gente saber também. Então vai lá, Anderson. Fala aí, pessoal, boa tarde. Mustafa falou um pouquinho aí da matemática em si, e eu vou falar com vocês aqui agora um pouquinho sobre o Egito, pessoal. É curioso a gente se localizar um pouco sobre o que a gente está falando. O Egito é um país, né, um país que existe até hoje, é um país que ficou localizado no norte da África, norte do continente africano, e ele é compreendido pela Península do Sinai. E uma coisa muito interessante do Egito é que lá nós temos o rio Nilo, né, um rio muito conhecido. E o rio Nilo surgiu no meio do deserto, o rio Nilo até hoje é no meio do deserto, ele surgiu depois de uma forte chuva. O fluxo de água decorrente dessa chuva foi tão forte que fez a formação de um rio. Esse rio é o rio Nilo. E o que é esse rio? A gente fica pensando, pô, mas o que é que esse rio tem a ver com a matemática? Esse rio tem muita relação com a matemática, né? Porque nós temos o período de cheia e o período de vazante, né? Então o rio enche e depois que o rio enche, a água esvazia. Quando esvazia, ele deixa a terra um pouco molhada, bastante molhada, a terra fica fértil e fica muito boa para a agricultura. Então, com isso, né, com esse processo de cheia e de vazante do rio Nilo, fez com que os egípcios pararam de ser um povo nômade e eles se fixaram no local e puderam ter, né, puderam produzir alimentos, questão da agricultura e tal. Lá no Egito foi o local onde surgiram os primeiros agrimensores. Para quem não sabe o que é agrimensores, agrimensores são aqueles trabalhadores que eles têm a tarefa, né, de medir o tamanho do terreno, de o tamanho do lote. E também lá foi o primeiro lugar que nós tivemos pesquisadores responsáveis por canal de irrigação. No canal de irrigação, eles irrigavam toda a terra do lote e tal, e também por medirem a terra. Entre um desses pesquisadores e agrimensores mais conhecidos, nós temos um cara que tem um nome muito maneiro, que é o tal do Imhotep. O nome dele é maneirinho mesmo. Ele foi um dos caras responsáveis pela criação da medicina egípcia, né, perdão, e ele também é considerado como o primeiro arquiteto egípcio. Né? Ele é responsável por uma das criações das primeiras pirâmides egípcias. Nós também temos aqui algumas curiosidades do Egito que nós quisemos trazer para vocês. Né? Os egípcios, lá, muito tempo antes de Cristo, já tinham especialistas para o coração, para a pele, eles já tinham especialistas separados, cada um com a sua devida função, para cada parte do corpo, eles já tinham estudos sobre isso. E também os egípcios já estudavam astronomia, né? Os egípcios já tinham astrônomos, já tinham cientistas. Eles lá criaram o calendário que nós temos hoje, né? O ano com 365 dias e o dia com 24 horas. Isso é criação dos egípcios, há muito tempo atrás. E agora, aprofundando na questão matemática, o Mustafa vai trazer aqui para a gente a questão da numeração, como tudo começou, né? Eles têm um sistema de numeração próprio que é utilizado, e o Mustafa vai falar um pouco disso para a gente agora. Então, pode passar o slide, por favor. Pode passar. Essa parte, para quem não entendeu, é a parte, por exemplo, da inundação, tá? E a água sobe, parte ali, deixa o terreno fértil, quando ela volta, permite a agricultura. Bom, galera? Pode passar, professor.
Professor? Pode passar? Perfeito. Tá, depois de falar sobre essa enchente, que faz lembrar o nosso Rio de Janeiro, né? Brincadeiras à parte. Vamos falar agora do sistema egípcio. Eles possuem 7 símbolos. O primeiro ali é o bastão, que representa uma unidade. O segundo é o calcanhar, que representa 10. O rolo de corda, 100. Flor de lótus, 1000. Dedo dobrado, 10.000. Sapo, 100.000. E homem ajoelhado, 1.000.000. Uma observaçãozinha legal sobre isso é que eles já tinham um simbolismo nessa álgebra egípcia para o mais e o menos. O primeiro deles, que no caso, né, é representado por um par de pernas caminhando da esquerda para a direita. Esse era o mais, no sentido normal, que era da escrita egípcia. Agora, se você colocasse da direita para a esquerda esse mesmo par de pernas, ele representava o menos, tá? E também tem outra coisa interessante, que é o seguinte: eles também tinham a incógnita favorita, vamos dizer assim, deles. O nosso é o X, né? Usamos o X o tempo todo. X mais 2 igual a tanto. Então, eles usavam um símbolo chamado A, tá bom? E agora voltando a essa parte da noção. Imagina, assim, como você faria para representar 9? 9 unidades. Simplesmente você teria que pegar a figura de bastão e colocar 9 deles, certo? Coloca um bastão, vale 1. 2 bastões, valem 2. E assim vai até o 9. Agora, se você quisesse fazer o 10, não precisariam colocar 10 bastões. Era só o calcanhar. Entenderam? Então era assim que eles iam montando. E outra coisa, vou pegar um pouquinho mais. Imagina o número 1.333.330. Como é isso? Você pegaria a imagem de um homem agachado, mais 3 sapos, mais 3 dedos dobrados, mais 3 flores de lótus, mais 3 rolos de corda e mais 3 calcanhares. Ah, pode passar sim. Professor, pode passar, por favor. Isso. Eu ia mostrar depois, mas tudo bem. O Anderson já deu um spoiler. Então ficaria assim. Assim que você ia representar. Só que desse jeito que a gente está fazendo, que eu mostrei, ele está ordenado, bonitinho, para que vocês pudessem entender como funciona. Só que não necessariamente é assim, tá? Por quê? O sistema egípcio não é posicional. Ou seja, se você pegar a imagem do rapaz ajoelhado e ele lá atrás, lá na direita, não mudaria o número. Não importa como você desorganize, vamos dizer assim, ele continua o mesmo valor. Por exemplo, o número 11, vamos pensar assim, que eu acho que é um pouco mais simples de vocês entenderem. Seria o calcanhar mais o bastão. Calcanhar 10, bastão 1, 11. O calcanhar mais o bastão vale 11. E o bastão mais o calcanhar, ou seja, uma ordem inversa, continua assim, tá? Então, com isso, a gente pode afirmar que um conjunto de símbolos embaralhados não muda o número final. É sempre o mesmo, tá? Aí outra coisa, como seria o número 999.999? Pô, assim, é simples de pensar, mas seria muito complicado fazer, né? Você precisaria de 9 de todos os símbolos, exceto, é claro, o homem agachado que vale 1.000.000, porque a gente para no 999. E daria muito trabalho, né? Então, eu acho que pelo menos essa forma de fazer é um pouquinho complicada, mas é como eles faziam. Professor, pode passar o slide? Agora vem a parte interessante. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês como eles faziam a multiplicação. A multiplicação deles era o seguinte, eles só sabiam multiplicar e dividir por 2. E aí vem a pergunta, eles faziam, por exemplo, 13 vezes 9. É nesse momento que você olha e fala, caraca, esse cara vai querer me ensinar multiplicação dos egípcios, cara. Eu não sei nem 13 vezes 9 na minha língua aqui, cara. Eu fico com um dedinho contando, ainda peço pra criancinha do shopping pra emprestar dedinho pra eu fazer conta. Ah, não, cara. Mas, gente, relaxa. Abre teu coração.
quem aprendeu limite, derivada integral em menos de um ano de pandemia, tá tranquilo, vocês vão aprender. Olha só, o que vocês precisam é pensar o seguinte: 13 é 8 mais 4 mais 1, certo? Nós abrimos o 13. E aí, o que a gente faz agora? Olha só, que coisa genial. A gente vai forçar a aparecer um número. O 1 é 2 dividido por 2. O 4 é 2 vezes 2. O 8 é 2 vezes 2. Então, o que você faz agora? Uma distributiva. 9 vezes 2 dividido por 2 dá o 9. 9 vezes 2 vezes 2, 36. 9 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 72. No final, você acha que 9 mais 36 mais 72, 117. Se você pegar o seu celular e a sua calculadora, você vai ver que 13 vezes 9 dá exatamente 117. E é como eles faziam na época. Tabelas de números multiplicados por 2. De tanto fazer também, era a maneira com que eles achavam de fazer na época. É diferente, né? E, na minha opinião, bem interessante. Tá? Professor, pode passar mais uma? É o seguinte, agora eu falei da multiplicação, agora eu vou falar da divisão. No período de 2700 a.C. até 2200 a.C., os egípcios faziam divisões. Eles usavam essa imagem, essa figura, que é chamada de olho de Horus, eles usavam essas partes para representar os números. Como, por exemplo, meio, ali, né, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. E todos eles têm característica, assim, semelhante, era o numerador 1, tá? Era uma característica deles, tá bom? Só que de 2000 a.C. até 1700 a.C., eles mudaram. Pode passar, professor. Eles mudaram para um jeito que eu imagino que seja um pouquinho mais interessante. Que é o seguinte, eles usavam essa figura vermelha que parece uma espécie de boca, um bambolê. Eu imagino que seja mais uma boca. Eles faziam isso. Desculpa pela pausa. Meu pai entrou aqui no quarto, chegou do trabalho. Então, eles usavam essa boca para demonstrar uma divisão, né? A boca mais o conjunto de símbolos que a gente criou lá atrás, lembra do 9, do 10, do 11, ou também do 1.333.000. Então, eles colocavam a boca e o conjunto de elementos embaixo ou do lado para representar a fração. Então, seria, naquele caso ali, nós temos 3 bastões, 3. Com a boca, fica 1 sobre 3. Do lado, o calcanhar, que é o 10. Então, com a boca, fica 1 sobre 10. Tá? E os números mais utilizados, as frações utilizadas, elas tinham umas próprias figuras. No caso, era 1 sobre 2, 3 sobre 4 e 2 sobre 3. Eu não consegui essas imagens porque elas estavam numa qualidade bem péssima, então eu achei melhor não colocar no trabalho, porque ia ficar realmente bem, bem feio, tá? Eu apenas quis com vocês para montar mais, tá bom? Então, agora o Anderson falando sobre os para finalizar esse nosso trabalho. Fala, Anderson. Show de bola, show de bola. A gente descobriu isso, né? As pessoas descobriram isso, os pesquisadores, toda essa numerologia dos egípcios, eles descobriram isso que estava escrito no papiro, né? E isso que a gente vai falar agora, o que eram os papiros. Os papiros eram um local onde ficava registrado toda essa anotação egípcia. Então, toda essa linguagem matemática deles ficavam registrados lá nos papiros, né? O papiro é a apresentação do conhecimento matemático deles. E os papiros, né, eles eram feitos de uma planta abundante lá no Vale do Rio Nilo, que também recebia o nome do papiro. O papiro é da árvore do papiro. E eram grafados pelos nobres escribas egípcios em hierática. Em hierática era a linguagem deles, né? Que era uma escrita simplificada da escrita hieroglifo. Então, os papiros eram escritos, né, pelos nobres em hierática. E nós temos alguns papiros que são muito conhecidos, papiros que se destacaram matematicamente. São 2 mais. Um é o papiro de Moscou. O papiro de Moscou é datado mais ou menos
em 1850 a.C. É muito velho. Ele é um texto matemático que contém 25 problemas antigos. Ou seja, esses 25 problemas já existiam antes da criação do Papiro de Moscou. Então, o Papiro de Moscou é datado de 1850, mas os problemas que continham ele já eram bastante antigos. É como se o Papiro de Moscou fosse recopiado. O Papiro de Moscou foi adquirido em 1893 por um colecionador russo que tem um nome bem complicado de falar, mas eu acho que se fala assim, Golenishev, eu acho que é assim que se fala. E ele se encontra no Museu de Belas Artes de Moscou. Ele está lá até hoje. E assim, você consegue ver o Papiro de Moscou e tal. Você consegue ler, né? Tem como ler ainda. Muito difícil de você ler, só com os especialistas lá. E ele tem 26 dos 100, ele tem 110 problemas. Tem 110 problemas matemáticos. 26 deles são de geometria. A maioria dos problemas de geometria decorre de fórmulas de mensuração, né? Para calcular áreas de terra, volume de grãos, era o que eles faziam na época, né? Era a prioridade deles na época, marcar terra, contar comida para animais. Então, os problemas registrados têm tudo a ver com isso. E as pesquisas atuais que são feitas hoje em dia mostram que os egípcios sabiam calcular a área de um triângulo qualquer, a famosa base vezes altura sobre 2. Isso já é muito antigo e os egípcios já sabiam fazer isso. E isso pode ser visto no papiro de Moscou. Também temos outro papiro que é muito conhecido, um papiro egípcio também muito bacana. Ele é considerado referência da matemática egípcia, que é o papiro de Hind. O papiro de Hind foi adquirido pelo egiptólogo escocês Alexander Hind em 1858. Ele é de aproximadamente 1650 a.C. Então ele é 200 anos mais novo do papiro de Moscou, mas também é muito antigo. Ele é grande pra caramba, ele tem cerca de 5 metros e tem 33 centímetros de largura. E, assim, ele também é bastante antigo, mas ele também é uma cópia de um texto matemático ainda mais antigo. Então, ele é datado em 1650 a.C., mas ele é uma cópia de outro papiro ainda mais antigo. Tudo leva a acreditar, pessoal, que a matemática egípcia era bem mais antiga do que nós pensamos. O papiro de Hind é considerado o melhor registro matemático egípcio que existe. Ele tem 85 problemas envolvendo geometria, aritmética e todas as suas resoluções estão lá no papiro de Hind. Alguns outros problemas mostravam, né, como o pão e a cerveja eram muito nutritivos, porque eles faziam relações de problemas com pão, com cerveja, com grãos. Eles faziam razão de balanceamento para dar ração para gados, para aves. Eles faziam noção de armazenamento de grãos, tudo isso usando a matemática. E é bacana saber que eles já tinham noção do que era a equação linear. A equação linear já existia lá no papiro de Hind, você já podia ver. Eles faziam toda essa conta aí. Um problema muito curioso que tem no papiro de Hind é o problema de número 79, que foi feito, teve uma releitura de ninguém mais, ninguém menos que Fibonacci. Fibonacci fez a leitura do problema número 79 e tem alguma relação com a sequência de Fibonacci. O problema original que Fibonacci fez a releitura, eu vou falar aqui para vocês agora. Numa vila há 7 casas. Cada casa tem 7 gatos. Cada gato comeu 7 ratos. Cada rato roeu 7 espigas de milho. E cada espiga de milho deixou recates de grão. Quanto havia de tudo isso? E aí Fibonacci brilhantemente viu que é uma soma de potências de base 7. Então é 7 elevado a 1, mais 7 elevado a 2, mais 7 elevado a 3, até 7 elevado a 7. Isso aí resulta no número 19.607. Então tudo isso nós encontramos no papiro de Hind, também encontramos no papiro de Moscou, e como nós vimos aqui, foi feita releitura por grandes matemáticos, e é uma ferramenta muito usual para a gente ainda hoje. Nós sabemos que há muito tempo atrás o pessoal já estudava matemática e nós vemos a importância da matemática, né? Matemática não é qualquer coisa, não. Matemática tem um uso muito grande na vida das pessoas. Como Mustafa iniciou a aula falando, toda civilização tem que fazer uso da matemática. É uma coisa muito interessante até nos nossos dias de hoje. Então, pessoal, eu acho que foi isso que a gente tentou trazer para vocês. Espero que todos tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar com o Mustafa, que o Mustafa vai trazer para vocês aí. Valeu. E só para
falar um pouquinho que no nosso trabalho, tá? A ideia do trabalho era simplesmente fazer algo um pouco mais tranquilo para vocês, tá? Numa linguagem, assim, fácil de entender. Ninguém aqui queria parecer nenhum professor nem nada, tá? Eu e o Anderson combinamos de não ler o trabalho. Nós temos simplesmente alguns tópicos para a gente não se perder, mas eu queria mais, não só eu, mas ele também, a gente queria que fosse mais uma conversa, algo que vocês não fossem obrigados a entender e algo assim, muito forçado. Então, por exemplo, eu coloquei algumas brincadeiras, falas mais contraídas, a gente usou uma linguagem mais informal, como por exemplo, tal, cara, para que fosse, sabe, não aquela coisa, como posso ser, que ninguém gostasse de assistir, tá? Então, eu espero que tenha dado certo, tá? Desculpa qualquer coisa. Eu tô, por exemplo, na internet aqui, eu tô sem em casa, eu peguei a internet do vizinho, que ele me emprestou, tá bom? Não tô roubando de ninguém, pra fazer isso, tá bom, galera? Então é isso. Obrigado pela atenção. Valeu. Pessoal, estão me ouvindo? Tô vendo e tô ouvindo. Isso, muito bom. Alguma consideração? Juliana, adorei. André, muito brabo. Palmas, olha só. Que beleza. Se nervosismo matasse, nossa senhora. Foi moleza. Mano. Podia ter passado algo mais difícil para o Mustafa e para o Anderson. Foi muito fácil. Quero parabenizar vocês aí pela disposição de serem os primeiros, né? Geralmente as pessoas não gostam de ser o primeiro, né? E dizer que... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos te ouvindo, sim. Acho que eu apertei aqui errado. Dizer que a coragem de ser o primeiro grupo a apresentar, né? E dizer que vocês se saíram muito bem. Tá? Se vocês chegaram a produzir o material escrito disso tudo? Sim, temos um material escrito aqui. Tá. Depois me envia, por quê? Porque isso vai servir de consulta para os colegas, que quando eu der a prova, né, eu vou fazer em cima desse material que vocês produziram. Então, esse problema, porque, como eu tinha dito, a gente não leu, então tem muita coisa que foi só falado. Sim, São tópicos, por exemplo, traço, pirâmide há 5.000 anos atrás. Mas na hora eu falei, expliquei que as pirâmides são mais antigas, todo mundo. Mas isso é só um modelo do trabalho do outro grupo. Não tem tudo lá, tá? Eu acho que a aula vai ficar... Vai ficar gravada também, que eu vou colocar lá para vocês. Tá? Aí depois disponibiliza, que aí eu deixo todo o material para eles. Quero agradecer a disposição de vocês, foi muito bem exposto, né? O sistema de numeração egípcio também foi com bastante exemplo, foi bem legal, e a gente vê como nós aqui, né, do Ocidente, nós devemos a matemática do Egito, né? A gente tem que ter essa consciência que o que a gente tem hoje não veio do nada, não foi alguém que pensou, é história construída através da humanidade que faz com que a gente chegue onde que a gente chegou. Isso é importante. A gente tem uma frase de Einstein, né? Se eu pude enxergar mais longe foi porque subi em ombros de gigantes. Então ele reconhecia o valor do passado para ele poder enxergar o futuro, né? Então a gente precisa reconhecer o valor, né? E a gente pode pensar mais sobre isso, refletir mais sobre isso. Ok, pessoal? Ok. Agora falta decidir, semana que vem, quem vai poder falar da matemática na Mesopotâmia? Professor, a gente, na semana que vem, nós teremos um trabalho de prática educativa que vai ser bem complicado, vai ser um trabalho em grupo, com slides e apresentação. Então, eu estava conversando com
com colegas da turma se poderia deixar para uma outra semana, onde 2, por exemplo, poderiam se apresentar, que realmente vai ficar bem puxado semana que vem. Então vamos fazer o seguinte, eu libero vocês da aula que vem, tá certo? Seria dia 8, depois do feriado, não é isso? 8/9. Então eu liberaria vocês dessa aula dia 8, mas dia 15, 2 vão me apresentar. Pode ser assim, galera? Comenta aí no chat. Se quiser, pode até escolher já hoje, para vocês já irem adiantando. Exatamente. Quem puder fazer. Quem aí? André e Juliana? Juliana pode? Pode, André? Se ele concordar, sim. Claro que ele vai concordar, né? Né? Só tem o problema do fone. Tá ruim teu fone, André? Não consegue falar, né? Vamos ter que... Mas você consegue botar o fone do celular e apresentar pelo celular com a Juliana? Você consegue? Vê se você consegue usar o fone do celular no celular mesmo, entendeu? Ou arrumar um headset. Mas aí você tem 15 dias aí para tentar ver uma solução. Você vai conseguir. A gente vai deixar, então, um marcado para o dia 15. Vamos deixar a Juliana e o André, tudo bem? Um marcado. Porque dá tempo. Depois tem o Vander, tem o Roner e tem o Paulo. Não é isso? São os 3 que vão faltar. Aí, conforme for, faça um grupo com os 3. Tá certo? E bota um trabalho mais pesadinho, maior para eles. Tá certo? Porque vão ser 3, né? Então, matemática na Mesopotâmia ficou marcado para o dia 15. Às 17h45. Ok, gente? Combinado? Tudo certo? Liberados vocês da próxima aula para o trabalho de prática educativa. Obrigado, professor. Tá vendo? O representante já está representando a turma bem aí. Que beleza. Eu tô aprendendo. Gente, obrigadão, tá? Eu pedi para adiantar a aula hoje, porque eu tenho uma reunião agora às 6 horas com a instância superior da faculdade. Eu não poderia deixar de participar lá. Tá? Obrigado aí por atender o meu pedido de adiantar a aula um pouquinho. Agradeço de novo aí Mustafa e Anderson pela disposição de serem os primeiros, né? Agora os demais têm a responsabilidade de fazer melhor, né? Eu gosto sempre de ser o primeiro, porque depois a gente é nivelado pelo que veio, né? Então agora tem que ser desse nível para cima. Infelizmente é assim que funciona, né? A avaliação. A gente vai pegar como padrão a apresentação inicial, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão corresponder aí da melhor. A Juliana já tá rindo, Júlio? Não fica assim, não. Mas eu sei que Juliana e André vão corresponder aí com certeza. Tá bom? Pessoal, obrigado, valeu. Vou lá para minha reunião agora. Qualquer coisa é só falar comigo. Tá bom? Um abraço aí em todos. Um abração.